Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Trago a saudação e a paz do meu pastor Misael, do Nova Osasco 1. Agradeço primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui, segundo o pastor Rony, ao qual eu tive a oportunidade de conhecer ele num congresso de missão, ao qual nós fizemos lá no Nova Osasco 1, primeiro congresso que eu participei. Eu fui para o Belém, já fazia agora cerca de 2 anos, para a misericórdia de Deus. Conheci o pastor Rony e essa amada igreja, né? Que é uma igreja bênção de Deus, que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. Antes de eu vir para Belém, eu orei a Deus, pedi a Deus direção e Deus mostrou e eu vim. Estamos aí para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, abra vossas Bíblias, 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. O tema dessa mensagem, irmãos, é: tome cuidado com a presença de Deus. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15, nós vamos estar lendo. A palavra de Deus diz assim: 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Balá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. Eusã e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-os à casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de madeiros, de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com cibanos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzã a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzã, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu ruptura em Uzã, e chamou aquele lugar Pérez Uzã, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca à casa de Obededom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obededom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obededom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obededom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obededom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu, quando os que levavam a arca do Senhor tinham andado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros e cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido com efode de linho. Assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com jubilo e ao som das trombetas. Amém? Tomar seus assentos, irmãos. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estamos diante de um texto, 2 Samuel, capítulo 6, que também tem um texto paralelo a esse, que retrata mais alguns detalhes preciosos a mais, que é 1 Crônicas, capítulo 13. O autor desse livro aqui, 2 Samuel, alguns dizem que pode ter sido Samuel, Natã e Gade. Os 3 tiveram parte na junção desse livro. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, antigamente fazia parte apenas de um livro, dividido em 4. E o ponto central da mensagem aqui de hoje, que eu vou falar para você, a palavra-chave aqui de hoje, que eu vou tratar com você aqui hoje, é sobre a Arca da Aliança. Esse é o ponto focal aqui desse texto. A Arca da Aliança, também chamada de Arca do Testemunho, ou Arca do Concerto, vemos Deus dando a ordem para Moisés em Êxodo 25, lá no deserto. Deus passa para Moisés
toda uma planta para Moisés fazer: o tabernáculo, a arca da aliança, a mesa do pano de proposição, o altar de bronze, a bacia para os sacerdotes lavar seus pés, lavar suas mãos. Tudo aquilo na tipologia apontava para Cristo. Mas algo mais precioso que tinha ali era a arca da aliança, porque ela representava o próprio Deus na terra. A arca no Antigo Testamento é citada cerca de 200 vezes, irmão, com pelo menos 22 designações diferentes. A arca da aliança é o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. A arca da aliança servia como local de armazenagem para as tábuas da lei, para o maná e para a vara de Arão que floresceu. E partindo desse conceito aqui, a gente podemos considerar a arca da aliança como uma representação ali do trono de Deus na terra. Era algo importante, irmão. E Davi, quando assume o reino, ele assume ali à frente do reino. Um versículo atrás aqui vai dizer que da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Davi foi procurar a arca, porque nos dias de Saul a arca foi esquecida, a presença de Deus foi esquecida. E igreja que não tem a presença de Deus morre. Quem anda sem a presença de Deus está morto, não vai caminhar muito tempo. Meu Deus. Um país que não tem Deus como princípio no meio é cair. O destino dele não tem futuro. Isso é para um país, isso é para uma cidade, isso é para uma casa, isso é para uma igreja, é para tudo. Onde não tem Deus, aquilo não vai para frente. E Davi tinha essa noção. Davi tinha esse princípio. E a Bíblia vai dizer no Salmo 132:6, a Bíblia relata: eis que ouvimos falar dela em Efrata, e achamos o campo do bosque. Foram procurar a arca, descobriram onde ela estava, acharam a arca da aliança. Essa mesma arca foi aquela que deu a volta em Jericó, os muros caiu. Essa mesma arca foi aquela que acompanhou o povo no deserto por 40 anos. Essa arca foi aquela que atravessou o Jordão, sacerdotes com ela, os levitas com ela. Quando pararam na beira do Jordão, o Jordão era tempo de cheia, o Jordão parou para a arca passar. Essa arca foi aquela que os filisteus acharam que era qualquer caixa, levaram para dentro do palácio do seu Deus, e o seu Deus lá ficaram tudo cortado de frente dele, caído, porque Deus é superior a tudo e a todos. E Deus castigou aquele povo ali, o filisteu, 7 meses. Depois os filisteus mandam a arca embora. A arca cai num povo levita de Bet-Semes. O povo vai abrir a arca. Deus matou alguns de lá. E dali a arca vai para onde? Para a casa de Abinadab. E aí um período, irmão, de silêncio. Você não escuta que Deus fez nada de bom naquela casa. Só que quando Davi assume o reino, nós vamos ver a atitude de Davi. Só que eu quero falar aqui com você, primeira coisa, a precipitação de Davi. Segundo Samuel 6:1 vai dizer que tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi, ele teve uma boa intenção, irmão. Uma boa intenção, buscar a arca. 1 Crônica 13:3 vai dizer que ele disse: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. É uma boa intenção, irmão. É errado buscar Deus? É errado adorar Deus? É errado jejuar? É errado se consagrar? Não é errado, irmão. Davi teve uma boa intenção, um bom propósito. Porém, nós podemos ver que Davi consultou quem não deveria consultar para buscar Deus. Se você for ver a história de Davi, irmão, Davi, para tudo que ele ia fazer, ele chamava um sacerdote. Naquela época lá, dizia que era o Urim e Tumim, e ele buscava: Deus, eu vou ou não vou? E Deus falava: vai. Se ele falava não vai, Davi não ia. Só que aqui agora, 1 Crônicas 13, versículo 1 ao 4, relatando esse mesmo acontecimento, a Bíblia vai dizer que Davi tomou conselhos com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e isso vem do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas na sua cidade e nos seus arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos no dia de Saul. Então diz toda a congregação de Israel que assim se fizesse, porque esse negócio, buscar a arca, pareceu reto aos olhos do
povo. Aleluia. Davi errou, irmão. Davi deveria ter ido consultar Deus, igual ele fez lá em 2 Samuel 5:23. Davi consultou ao Senhor, ao qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e ele virás e a eles por defronte das amoeiras. E há várias passagens, tem cerca de 7 versículos na Bíblia, que Davi toda hora consultava a Deus fazer alguma coisa. Só que agora Davi não fez. E esse mover aqui estava sendo bonito ao olho de todo mundo, do rei, dos sacerdotes, dos levitas, do povo. Eu pergunto, estava bonito aos olhos de Deus? Não estava bonito aos olhos de Deus. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Tem muita coisa que é reta aos olhos dos homens, mas é completamente errada aos olhos de Deus. Quer um exemplo aqui? Carnaval gospel dentro de igreja, balada gospel, festa junina, crente bebendo e fumando, crente na imoralidade sexual, vivendo na porneia. Porneia, vou trazer para você: fornicação, casamento a 3, homossexualidade, tudo que é relação sexual. Isso pode ser bonito para o homem, mas para Deus não é não. É verdade. Os comerciantes da fé dentro da igreja, pregador que só vem para pregar, fala o valor, só vou por tanto, pastor, só vou por tanto para louvar. É bonito para o homem, mas para Deus não é bonito não. A prática da simonia. Sabe o que é simonia? É querer comprar Deus. Eu vou dar 100 para Deus, porque Deus vai me dar 300. Eu fui expulso da outra igreja que eu congregava porque eu não concordei com isso. Porque queriam vender uma caneta e um envelope por R$70, dizendo que Deus ia abençoar. Deus não trabalha com moeda de troca. O dom de Deus é gratuito. Deus abençoa gratuitamente. Gratuitamente. Então tem muita coisa na nossa geração hoje em dia, tem muita coisa que muita gente está fazendo, que está sendo aprovado nos homens, mas de Deus não está sendo aprovado. E estava nessa situação. Versículo 2 vai dizer que levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo. Davi, irmão, se sentiu confiante diante das tantas vitórias que Deus tinha dado a ele. E Davi se achou no direito de, sabe aquelas pessoas que chegam na casa da gente e tentam levar uma pena na geladeira, vai entrando de qualquer jeito, vai indo para o quarto. Davi confundiu Deus com o homem, irmão. Toma cuidado, tá? Pode ter 30 anos de crente, 20 anos de crente, não anda na reta de Deus não, para você ver cuidado com você. Não anda na linha não. Não confunda, Deus não é teu pai, nem tua mãe, nem teu primo, nem teu amigo não. Deus é Deus, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os anjos não olham para Deus, irmão. Isaías vai dizer que eles cobrem o rosto, a santidade de Deus. E Davi achou: eu sou o rei, Deus tirou eu de trás do aprisco, das ovelhas. Não tem para que mais observar a palavra mais não. Vamos lá buscar a arca aí de qualquer jeito. Porque no 2 Samuel 5:12, a Bíblia vai dizer que entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel e que exaltava o seu reino por amor do seu nome. Davi, irmão, o ego cresceu aí, irmão. Achou, porque era rei, já tinha a promessa se cumprido, que podia fazer de qualquer jeito, que Deus não ia cobrar ele. Não confunda. Você pode ter 30 anos de crente, você tem que ter a mesma reverência de quando você começou a primeira vez no caminho do Senhor. O outro ponto: Davi se esqueceu da santidade de Deus, irmão. Aqui no versículo 2 a Bíblia vai dizer ainda, ó: levaram dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Essas palavras apontam para a santidade de Deus, que Deus é santo, irmão, e requer a santidade daqueles que se aproximam dele. Davi se esqueceu. Outro ponto: Davi deveria ter olhado para a história, irmão. Deveria ter olhado para trás. Deixa eu pesquisar sobre a arca. Que se ele tivesse feito isso, teria evitado a morte de um homem, teria evitado aquela tragédia. Deveria ter aprendido com a história, com o erro dos outros, não aprendeu.
Nós temos que aprender com o erro dos nossos próximos, para não cometer erros iguais, irmãos. Você vê um irmão caindo no adultério, em situações feias aí, não vai apontar o dedo dele para ele não, tá? Porque amanhã pode ser você também, pode ser eu também. Aprende com o erro dele, para não cometer um erro igual também. Davi não olhou para a história, esqueceu o que Deus fez com os filisteus, esqueceu o que Deus fez com aquele povo ali de Bet-Sem, os levitas, esqueceu que a arca ali rodeou as muralhas de Jericó, esqueceu que a arca passou o Jordão, esqueceu que nem o sumo sacerdote poderia tocar na arca de qualquer jeito, somente uma vez no ano, porque se fosse qualquer hora, Deus matava na hora, irmão. Esqueceu que Deus fez com os filhos de Arão, esqueceu que aquela arca ficava ali no local, no Santo dos Santos, e para um homem entrar ali, segundo a tradição diz, chegou um tempo que os sacerdotes tinha até um sino nas suas vestes. Ele está se movimentando, você escuta que ele está vivo, tem barulho ainda. Porque se ele caísse morto lá, irmão, teria que puxar ele de algum jeito. Se entrasse lá também morria. A pessoa acha que esse Deus aqui que eu estou pregando aqui agora ficou lá no Antigo Testamento. Não, ele está hoje em dia no nosso meio também. Deus é amor, mas é fogo consumidor. As pessoas se esquecem disso. Você tem ideia? Se você ler Bíblia, você vai saber disso. Deus permitiu canibalismo lá com o povo de Israel. Sabia disso? Uma mãe pequena com um filho, estava fome, uma comeu novo, vamos matar seu filho, nós comemos ele e depois nós comemos outro. Está na Bíblia isso. Sabe por quê? Porque um povo conhecia Deus, o único povo da terra que Deus se revelou no profundo e oculto, e foi adorar pedaço de madeira, adorar pedra. Então não brinque de ser crente não. Tem amigos meus aí que já estão no cemitério já, que servia a Deus, era presbítero, fazia algo de Deus verdadeiramente, mas não vigiou, era líder de jovens. O diabo jogou o laço, jogou na mente, sabe o que ele fez? Pulou da ponte, João Dias se matou. Outro quebrou o pescoço na Anhanguera, porque saiu da presença de Deus, foi brincar. E olha que Deus falou, hein? Que Deus ainda fala ainda. Deus cansava de usar assim, eu saía marchando, botava o dedo na cara e falava: toma jeito, porque já está chegando o fim. Quando Deus deu o decreto. Nós não devemos brincar com Deus não, irmãos. Deus continua o mesmo. Davi deveria ter observado as coisas que a arca tinha acontecido com a arca, mas não observou. Versículo 3, 2 Samuel 6,3. A Bíblia diz: e puseram a arca de Deus em um carro novo. O que significa que carro novo? Quer dizer que aquele carro ali, carro de boi, foi separado somente para aquele propósito, não ia ser mais usado. Só que a palavra de Deus diz claramente, irmão, Números 4,15, a forma que deveria carregar a arca e quem deveria carregar a arca. Havendo, pois, Arão e os seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os seus instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-la, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. A arca teria que ser levada pelo descendente de Coate, que era filho de Levi, teria que ser carregada pelos varais nas costas deles, e não em um carro de boi. Davi queria buscar a arca, irmão, porém Davi estava fazendo algo voltado para o ego dele. Era ali um culto egocêntrico. Só que o engraçado ali é que todo mundo errou. Davi errou, sacerdotes erraram, levitas erraram, o povo erraram. Sabe por quê? Porque ninguém foi observar a lei. Por mais que o pregador, pastor, presidente, ele seja lá o que for nessa terra, o maior de todos é Jesus Cristo e a sua palavra. Porque a igreja não dita a regra do culto, é a Bíblia que dita a forma do culto, irmão. É a palavra de Deus. O presidente tal falou assim, o pastor tal, não, olha para a Bíblia, está com a Bíblia, amém. Se não está, pode parar. Deus não recebe esse tipo de culto que não é baseado na escritura sagrada, irmão. Tem que estar pautado na palavra de Deus. O que falta no nosso meio hoje é bereano. Atos 17:11.
Paulo, o grande apóstolo Paulo falou: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias de escritura, para ver se tudo era assim mesmo. O erro todinho ali foi porque não olharam para a lei, para a palavra. Todo mundo seguiu, ó. É rei, tem patente, não vai desconsiderar dele. Ele está certo, certeza, vai nessa que está certo. Irmãos, todo homem é sujeito ao erro. Qualquer um aqui no tribunal é sujeito a errar e a cair. É por isso que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não coloca a tua esperança em homem, não, em denominação, não, é em Jesus Cristo, irmão. É Ele que tem que ser o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para o homem, olhar para a denominação, você vai se desanimar, você vai encontrar falha. Nós temos que olhar para Cristo. Existe uma frase de um grande pregador americano que ele diz assim: que se a igreja do século XXI começasse a abrir a Bíblia e comparar o que é pregado nos púlpitos, muitas igrejas fechariam as portas. Muitas. Porque tem muita coisa hoje em dia que é perigoso a gente dar glória a Deus em heresias, dar glória a Deus em coisas que não é bíblica, dar glória a Deus em coisas que não condiz com os ensinamentos de Cristo, com as doutrinas bíblicas. A gente, irmão, tem que olhar a Bíblia, o pregador tem que pregar a Bíblia. E o erro aqui de Davi foi esse: vamos fazer do nosso jeito. É dessa forma aqui, vamos lá, gente, vamos buscar a arca. É de qualquer jeito. Crente, a vida dele é pautada pela Bíblia, tá? Não é por ideologia de governo, não é bulês de governo. Crente, servo de Deus, tem que viver a vida conforme a palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática. Versículo 4, acompanha comigo. Elevando da casa de Abinadab, que está em Gibeia, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. A arca estava na casa de Abinadab, irmão, há mais de 50 anos. Em todo esse período, não se ouve na Bíblia nenhum milagre realizado dentro dessa casa, irmão. Nada de bom aconteceu nessa casa. É como se tivesse a presença lá, mas trataram de qualquer jeito. Não me interessa, melhor deixar ela quieta. Por causa, quando ela foi para lá, tinha acontecido aqueles dois acontecimentos com os filisteus, com o povo de Bet-Semes. Então a arca foi esquecida, nada de bom ou mal aconteceu. E a gente podemos ver que essa arca nessa casa aí ficou todo o período ali uma falta de reverência, porque os dois descendentes desse homem fizeram tudo errado também, acompanharam Davi no erro. O carro novo aqui, ele foi consagrado a Deus, porém, irmão, Deus não aprova tudo que fazemos se não estiver baseado na Bíblia. O nosso objetivo pode estar certo, mas se o método para chegar no objetivo estiver errado, Deus não aceita. Versículo 5, a Bíblia vai dizer: e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, como também de harpos, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com cimbanos. Trazendo para o dia de hoje, Davi ali tinha todos os instrumentos que uma igreja de hoje teria. Última geração, ele era rei. Ali a última geração estaria com ele. Estava tudo bonito, música, festa, todo mundo estava feliz, em um culto sem reverência, sem nenhum respeito a Deus. Davi estava feliz, a casa de Israel estava feliz, porém Deus não estava feliz. E a Bíblia diz que toda a casa de Israel festejava perante o Senhor. Em outras traduções, alegrava-se perante o Senhor. Essa palavra alegrava-se no original expressa que estava todo mundo rindo, brincando, se divertindo perante o Senhor. Uma grande festa, um grande culto, um grande congresso, grandes coisas extraordinárias, mas Deus não estava feliz, irmão. Na geração nossa do século XXI, tem acontecido hoje isso. Pastor Rony deve ver, todos aqui devem ver o mundo da internet hoje, essas grandes megas igrejas, luzes pretas,
funk gospel. Será que Deus está ali no meio? Não está nada. Deus não está ali no meio. Nem todos os cultos que são realizados a Deus são aprovados por Deus. Nem todo congresso que é realizado para Deus é aprovado por Deus. Nem toda festividade é aprovada por Deus. Muita coisa que é feita dentro da igreja do século 21 não está sendo aprovada pelo nosso Senhor. Se o culto não for bíblico, Deus não está no meio. Segunda parte aqui dessa ministração, 2 Samuel 6,6, vamos ver agora a negligência de Eusã. E chegando à Eira de Nacon. Eira de Nacon era um local de terra batida, cimentada ou lajeada. Era um local onde separava grãos, irmãos. Era um local plano, impossível de um boi cair ali, escorregar. O nome Nacon significa no hebraico pronto, preparado. Eira é o local onde o próprio João Batista fez referência nas suas ministrações, Mateus 3,12. Em sua mão ele tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Eira é local de acerto de conta, irmão. Nós, a igreja do século 21, nós vamos passar pela Eira de Nacon. Nós vamos prestar contas com Deus da vida que nós vivemos. Todo mundo presta conta com Deus. Lá vamos prestar conta com Deus da forma que vivemos nessa vida. Lá os políticos que roubaram o povo vão prestar conta com Deus. Os comerciantes da fé vão prestar conta com Deus. Os adúlteros vão prestar conta com Deus. Quem prega, sai do púlpito, vai para o adultério, vai prestar conta com Deus. Quem prega, sai do culto, vai para casa, viciado em pornografia, vai prestar conta com Deus. A Eira de Nacon me espera, a Eira de Nacon te espera. Não se preocupe, o dia da acerto de conta está marcado na agenda de Deus. E dela ninguém foge, irmão. Dela ninguém foge. Viva de qualquer jeito, ande de qualquer jeito, mas saiba que Deus vai julgar eu e você. E a Bíblia vai dizer que vai começar pela casa de Deus, irmão. Pela igreja. Se começa pela igreja, para o povo que aceitou Jesus, onde é que vai estar o ímpio? E a palavra, irmão, de Deus, ela diz, Mateus 25, 31, 33, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e para as ovelhas a sua direita, mas os bodes à esquerda. É Eira de Nacon, irmão, é representação, juízo de Deus, nada vai passar batido. A Bíblia diz que estendeu a mão à arca de Deus. Ele teve uma boa intenção, não deixar a arca cair, não deixar acontecer uma tragédia. Só que boa intenção não é baseada na Bíblia, na palavra de Deus, irmão. Não é boa intenção. Tem muita gente com boa intenção. O inferno está cheio de gente com boa intenção. Tem muita boa intenção no nosso meio hoje em dia. Mas essas boas intenções têm que ser, passado no raio-x da Escritura Sagrada. 2 Samuel 6,7, a Bíblia diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzã, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. A ira do Senhor se acendeu. Uzã, irmão, ele não feriu ninguém, não matou ninguém, mas ele infringiu o que? A palavra de Deus, a Santa Escritura. E o que Deus decretou, irmão, está decretado. Mas é desse jeito. Não, o que Deus falou, você gostando ou não, virando o bico ou não, a geração nossa gostando ou não, é o Deus que falou. Quem ousar mexer vai prestar contas com Deus. Só que Uzã, ele foi ferido por imprudência, irmão. Nós não devemos confundir imprudência com negligência ou com imperícia. O que é negligência? É uma omissão, é não fazer o que deveria fazer. O que é uma imperícia? É a falta de técnica, a falta de conhecimento. Esse homem aqui foi uma imprudência, irmão. Ele sabia o que deveria ser feito, irmão, mas não fez, não deu ouvidos à palavra de Deus. Tanto tempo a arca na casa desse homem aqui, tanto tempo a palavra,
a presença dentro da casa desse homem aqui. Por quanto tempo ficou lá? E serve de alerta hoje em dia para nós, irmão. Para mim, para você. Talvez ele pensou, ele era familiarizado com a arca. Está dentro da minha casa, ele cresceu vendo ela, brincando próximo dela, e achou que poderia tocar, achou que poderia fazer de qualquer jeito. Cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado diante das situações. Mas todo mundo está fazendo. O pastor tal falou, tal pessoa intelectual disse. Não vá no mesmo caminho. Tem a Bíblia, tem a palavra como regra de fé para ti. Esse homem pagou com a vida por imprudência, irmão. Imprudência crente comete se não tomar cuidado. Imprudência crente pratica se não tomar cuidado. Segundo Samuel 6:8 e 6:9, a Bíblia diz que Davi se constritou. Isso é, ele ficou desagradado, aborrecido, tanto pela situação que aconteceu ali. Ficou irado Davi. E Davi mudou o nome daquele lugar ali para Pérez Uzã. Agora aquele local é conhecido como a Eira de Nacon. Ficou marcado como um lembrete para todos, como um lugar da infração de Uzã. A grande festa foi paralisada por Deus. O grande congresso acabou. Toda aquela festividade, todo aquele barulho, todo aquele musical, Deus chegou no meio. Acabou, está tudo errado aí. Vamos botar a casa em ordem. Porque ali ninguém se santificou, ali ninguém jejuou, ali ninguém se separou. Estava todo mundo de tudo que é jeito, começando do rei para todos. Todo mundo torto, querendo carregar a presença de Deus. E não tem como levar a presença de Deus torto, irmão. Não tem como carregar a presença de Deus torto, de qualquer jeito. E a Bíblia diz, irmão, que após a morte de Uzã, no versículo 9 aí, ó, e temeu Davi ao Senhor naquele dia. Irmão, Davi deveria ter ido buscar a arca com temor já. Se ele tivesse ido buscar a arca já com temor, tinha evitado disso. Porque o temor traz sabedoria para o homem. Provérbios 9 deve dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. No Salmo 119, 120, a Bíblia diz: o meu corpo se arrepiou com o temor de ti, e temi os teus juízos. Davi deixou o temor de lado e se esqueceu de quem era Deus. Isso serve de alerta. Deus é soberano a mim, soberano a vocês, a todos e a todos. Eclesiastes 5:2 vai dizer: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, e mostra que tenha temor quando chegar na presença de Deus. Esses dias eu presenciei, não tenho nada contra você estar na igreja aqui, você está mandando a mensagem para alguém aqui para um louvor, ou compartilhando o culto ao vivo para alguém, você não tem nada contra, você leva na palavra. Mas esse dia eu presenciei um irmão, não vou falar o ministério que foi, passei por um irmão, o irmão estava lá na conta de investimento da XP, fazendo investimento, irmão, no meio de um culto, no meio da palavra. Falta de reverência, falta de temor a Deus. Ele está indo para o culto, não sabe nem o que ele está indo fazer lá. Você está diante de Deus aqui nesse momento. Você não está diante de um pregador não, de um homem não. Deus está aqui, a Bíblia está sendo pregada, a Bíblia está aberta, é Deus falando com você. Tenha temor a Deus no nome de Jesus. Tenha temor. Agora, se você não tem temor, agora se você está vindo para a casa de Deus de qualquer jeito, todo torto, prega tudo errado, vive a vida completamente errada no mundão, irmão. Sabe o que eu quero te dizer? Que Deus te entregou o teu próprio coração. Deus está fazendo com você igual Ele fez com os filhos de Eli, que a Bíblia diz que Eli corrigiu seus filhos, e o texto também vai dizer que eles não viram seu pai porque Deus queria matar. Deus é paciente, mas também tem momentos que Deus, eita, irmão, e quando Deus é a favor do homem,
Glória a Deus por isso. Mas quando Deus se coloca contra o homem, irmãos, quem vai interceder por ele? Quem vai socorrer a ele? Quem vai ajudar ele? Quem vai estender a mão por ele? Quem vai levantar ele quando Deus se coloca contra um homem com juízo? E Davi, irmão, não teve temor a Deus para buscar a presença, e por isso o homem ali pagou com a vida. E ele se assusta, o temor caiu por cima de todo mundo. A festa acabou. Imagina hoje num congresso, 4, 5 mil pessoas, nessas igrejas aí, onde tem funk, gospel, tem tudo, e Deus ali matasse um no meio, com um raio no meio do culto, igual ele fez com aqueles que vieram ofertar mentindo na presença de Pedro, Ananias e Safira. Deus matou na hora. Tu está querendo enganar quem, homem? Matou o homem. A mulher chegou procurando o homem, morreu também. Ah, isso é história da Bíblia, pregador. História da Bíblia, briga com Deus para você ver. Isso é história da Bíblia, é história. Vai brincando com Deus. Deus é paciente, mas vai abrindo as portas do pecado, vai prosseguindo no erro, vai ouvindo a voz de Deus e continua no erro. Vai, prossegue, prossegue, que na melhor hora Deus vai te encontrar. Prossegue caminhando no pecado, no erro, na imundícia, lambuzando. Prossegue, que na hora Deus chega, e quando chega a festa acaba. O momento de prazer, momento de alegria momentânea, acaba, ó, um piscar de olhos, quando Deus chega para trazer juízo na vida do homem. Irmão, nós devemos nos colocar diante de Deus com temor e humildade. Se lembrar daquela passagem de Isaías 6, 1 ao 3. Eu vi também o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós, quando chegamos diante de Deus, nós temos que ter essa plena convicção, irmão, que nós somos miseráveis pecadores, e Deus está no céu. Essa convicção Abraão teve. Abraão disse, lá em Gênesis 18, 27, eu sou pó e cinza. Isaías disse, ai de mim, pois eu sou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pedro disse, afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Paulo disse, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você é pó, eu sou pó, nós somos pecadores. Deus está no céu, irmão. Se coloca diante de Deus com temor. E Deus não está só na igreja, não. Deus está na tua casa, no teu carro, dentro do teu quarto, te observando, tá? Salmo 139. A minha convenção, irmãos, vou dar uma pincelada só para você entender. Eu era todo torto, organizava baile funk, dava fuga em viatura, entrava dentro de favela envolvido com facção e tudo. Jardim Padroeira 2, Inferninho, Jaqueline, Conceição. Nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca usei droga. Fazia tudo conscientemente. Era pior do que alguém que usava droga. E vivia essa vida de louco. Mas teve um dia na minha casa, estava eu, o meu irmão, e eu brincava com o meu irmão, porque ele tinha se convertido. Eu falava que ele é crente bobo. E Deus tomou a boca do meu irmão, apontou o dedo na minha cara e falou: ei, homem, tu está chamando teu irmão de louco, é? Dentro de poucos dias tu vai ser mais crente do que ele. E está vendo ela ali? A tua namorada, eu permiti ela sair dos meus caminhos para te encontrar. Porque se não fosse ela, tu descia a sepultura já. E vocês dois, ainda antes, no meio desse ano, vão se descer as águas juntos, vão se batizar juntos. Aquele atravessou meu peito como uma faca, irmão. Chorava que soluçava na casa da minha mãe naquele dia. Só queria chorar. Só queria chorar. E aquela presença maravilhosa que eu não encontrei no mundo em canto nenhum. Aquilo que me preencheu naquele momento, só chorava, ficava igual criança, só chorando. Naquele dia eu fui para casa, sozinho na casa, fechei a porta do quarto, sentei na cama e falei: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, o que presença foi aquela? Que algo foi isso que falou comigo hoje à tarde?
Me perdoa se eu estiver errado, fala comigo, Senhor. Conversei muito com Deus, sentado na cama. Passou cerca de 15 dias, fui na igreja, que a minha esposa estava indo, e eu deixava ela na porta da igreja e não entrava. Mas depois disso, passou 15 dias, eu resolvi entrar. Sentei na última cadeira lá no fundo. A pastora pegou meu nome, apresentou na igreja, tá tudo bem? Falei, estava. Só que não estava tudo bem comigo. Acabou o culto, Deus tomou a palma da pastora, apontou o dedo para mim e falou: ei, homem, tu disseste que estava bem quando a minha serva perguntou para ti, mas tu está bem aos olhos dos homens, que nada a ver, mas os meus olhos que tudo vê, tu não está bem. E para tu saber que sou eu Deus hoje, que me levanto do meu trono, porque eu te escolhi ainda no ventre da tua mãe antes de tu nascer. Tu estava 15 dias atrás sentado no teu quarto, a porta fechada, não tinha ninguém naquela casa, mas tu orou pedindo misericórdia a mim, e eu venho aqui hoje falar que eu tenho misericórdia de ti. Faço contigo igual fiz no céu, tira as escamas dos teus olhos, e a partir de hoje tu és meu. Basura na badabacé, Deus te vê, Deus conhece o teu deitar, conhece o teu levantar, Deus conhece a tua vida, Deus conhece o teu interior, o teu íntimo. Antes ainda da palavra sair da tua boca, Deus te conhece. E isso pode ser confortante para quem me obedece, mas quem me desobedece, vigia Samuel 6:10, 6:11. A Bíblia vai dizer: e não quis Davi retirar para junto desse arca do Senhor a cidade de Davi, mas Davi as fez levar à casa de Obededom Geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obededom Geteu 3 meses, e abençoou o Senhor Obededom e a toda a sua casa. Obededom era um levita das terras de Dan, possivelmente da casa dele fosse a casa dele fosse a mais próxima do local onde aconteceu o ocorrido. A Bíblia diz em 1 Crônicas 3:14 que assim ficou a arca de Deus com a família de Obededom 3 meses, e em sua casa o Senhor abençoou a casa de Obededom em tudo quanto tinha. 1 Crônicas 26, 4-5 vai falar sobre os filhos de Obededom. Ele teve 8. Primeiro filho, Semaías. Cada filho, irmão, é uma glória para Deus o nome deles. Primeiro, Semaías, significa o Senhor ouve. Jodadab, o Senhor que me deu. Joá, Jeová, meu irmão. Sacá, ele dará recompensa. Natanael, meu amigo é Deus. Amiel, existe recompensa. Isacar, portador do salário. Peuletai, trabalhador. E a Bíblia diz mais, irmão, 1 Crônicas 26:8, que todos os filhos de Obededom e todos os seus netos eram homens valentes, de força para o ministério.
Deus abençoou a vida desse homem de fora do comum. Mas por que abençoou? E essa palavra abençoou, no original, traz o sentido de uma pessoa cumprimentando a outra com manifestação explícita de afeto e simpatia. Isso quer dizer que Deus se agradou de Obed-Edom. Mas por quê? Obed-Edom não tratou a arca como objeto. Ele tinha temor a Deus. Ele vivia em santidade. Eu quero crer, se fosse no dia de hoje, Obed-Edom falou: põe a arca nesse canto. Adultério não entra aqui. Pornografia não entra dentro da minha casa. Músicas mundanas não entra. Bebedeira não entra. Não entra nada do mundo nessa casa. Aqui é Deus que está. Faça isso na tua vida e Deus vai te abençoar. Quer que Deus abençoa, mas não larga os altares de Baal. Quer que Deus abençoa, mas não larga as amizades erradas. Quer que Deus abençoa, mas não larga o que não presta. Os vícios, Deus não vai abençoar. Toma posição. Não adianta. Renuncie pelo amor ao Evangelho, pelo amor a Cristo. Toma a decisão na tua vida que eu quero ver se Deus nos abençoa. Eu sou testemunha disso. Você passa perto, passa rejeição, passa. Mas Deus é fiel para cumprir. Passo final aqui agora, irmão. Aprendendo com os erros. Segundo Samuel, versículo 12, 13, 14 e 15. Davi aprendeu com o seu próprio erro. E agora fez a coisa certa. A palavra de Deus vai dizer, 1 Crônicas 15, versículo 2. A Bíblia diz assim: então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servir eternamente. E Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão, os levitas. Se você for estudar mais, você vai ver, teve jejum, teve consagração. Davi foi para onde? Foi descer para a casa do olheiro, para ler a Bíblia, para ler a lei, para ver que a sua vida estava tudo torta, para fazer as coisas certas. Davi aprendeu com o seu próprio erro. E fica a transição para nós, irmão. Davi aprendeu que para fazer a obra de Deus requer observar a palavra dele, Bíblia. Davi aprendeu que para se aproximar de Deus requer santidade. Último, Davi aprendeu que boa intenção diante de Deus não tem validade se a mesma não estiver pautada pela palavra de Deus. Amém? Se coloque de pé, irmãos.